Bom, pessoal, boa noite. Que bom, né? Estarmos aqui no canal BBM TV para mais uma conversa em nosso salão virtual. Tá? E para aqueles que já entenderam um pouco mais sobre as propostas do Espiritismo codificado, já compreendem, né? Que realmente estamos nesse momento no salão da Casa Espírita. Então não há distâncias materiais e temporais para aqueles que vibram numa mesma frequência. E hoje, gente, nessa mesma frequência esclarecedora, vamos então conversar sobre os profetas, né? Sobre a missão dos profetas. E é óbvio que também vamos falar, né, sobre os falsos profetas. Vamos ampliar, então, nossas mentes, nossas percepções e nossos entendimentos, assim como nós vemos aí os ajustes finos da tecnologia, das ciências de uma forma geral, das leis jurídicas, né, e por aí vai, nós vamos também buscar essa ampliação. Que há muito tempo, Paulo, nos já aconselhou, né? Bom, ajustes finos, então, no conhecimento, mas também na moralidade. Tornam os homens mais capazes de conviver uns com os outros. Então, esses assuntos todos estão lá no capítulo 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos conversar agora. Então, para dar continuidade aí à nossa conversa, vou colocar aqui na tela para vocês, tá? A página de início da nossa conversa de hoje, como sempre fazemos, né? Hoje, a nossa conversa, nós vamos abrir com o texto A Semeadura, do livro Caminho, Verdade e Vida. O texto é do Espírito de Emmanuel, foi ditado por ele. E o médium que recebeu a mensagem foi o nosso grande Francisco Cândido Xavier. Bom, então agora vamos começar aqui. Vocês vão me acompanhar, eu vou ampliar ainda mais. Bom, então, a semeadura o texto é a lição 35 do livro Caminho, Verdade e Vida. E logo no início temos: mas, tendo sido semeado, cresce. Jesus está lá em Marcos, capítulo 4, versículo 32. É razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias. Ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo que os compelem a determinadas atitudes, é imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. E os espíritos, né, muitos espíritos, então, de corpo em corpo, permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Atravessam os dias resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. A existência deles constitui largo círculo vicioso.
porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós, cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Repetindo, quem ditou o texto foi o Espírito de Emmanuel. Bom, então assim, né, após a nossa leitura desse texto, né, muito bonito, muito profundo, vamos aí dar sequência e vamos à nossa prece de início do estudo da noite de hoje. Então, agradecemos a espiritualidade amiga por estarmos aqui, por mais esse momento de conversa, né, de esclarecimento que a tecnologia nos propicia, principalmente para nesses momentos, né, que ainda vivemos, que são complicados, né, de pandemia e tudo mais. Assim sendo, pedimos à espiritualidade amiga, aos nossos guias e mentores, a proteção para a realização dessa conversa, que nada aconteça que não prejudique a nossa atenção e também a nossa compreensão, que possamos ser ajudados a compreender cada vez mais, um pouco mais, as palavras hoje, e os assuntos que serão abordados. Assim sendo, Pai querido, agradecemos esta oportunidade, esteja conosco, nossos guias e mentores também. No amparo de Mãe Santíssima, no abraço de Mestre Jesus, graças a Deus. Bom, então agora, vamos, após as aberturas, né, continuar aí a nossa conversa de hoje, que temos como assunto a missão dos profetas. Tá? E nessa missão dos profetas, vamos começar aí sobre essa influência do profeta, né? A maior influência do profeta. Já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Esse foi o momento em que o apóstolo Paulo se tornou verdadeiramente um discípulo de Jesus e que passou a viver de acordo com seus ensinamentos. Essa fala de Paulo, gente, está em Gálatas, lá no capítulo 2, versículo 20. É um relato de uma conversão e tanto, não é? Bom, então, enquanto a maioria de nós ainda somos movidos por vícios, por brigas, por guerras, por criticamos, né, e por aí vai, por uma vida, enfim, muito mais na matéria do que no espírito, Paulo nos aponta como o maior profeta de todos os tempos o transformou. Então, Paulo, o apóstolo por excelência, abriu, gente, um caminho por entre um mundo de obstáculos que ele enfrentava. Ele, né, Paulo, enquanto Saulo de Tarso, era alguém que vivia, como hoje vivem muitas pessoas de posse, com dinheiro, com fama, poder e por aí vai. Ele falava vários idiomas e, sobretudo, a língua mais entendida na época, que era o grego, né? Bom, enquanto hoje o mundo fala inglês, né? E aí um pouco também espanhol, naquela época a língua mais falada entre os homens, né, mundo civilizado, era o grego. Saulo, então, podemos dizer, era uma espécie de playboy da época.
um grande doutor da lei, com uma grande riqueza e mais conhecimento ainda. Porém, sem amor. E hoje em dia, ainda há muitos doutores da lei assim, sem amor, a palavra, sem o sentimento, e por aí vai. Bom, Paulo nasceu na primeira década da nossa era, em Tarso, na Cilícia, distrito da Ásia Menor, entre a Panfilha e a Síria, que hoje é a Turquia, né? Então, era descendente de uma abastada família judaica, que tinha um enorme formalismo religioso, mas eles eram judeus da diáspora, ou seja, viviam longe da pátria, espalhados pelo imenso Império Romano. Cidadão de Roma por nascimento, né? Ele era filho de Israel por direito. Recebeu o nome de Saulo. Foi circuncisado no 8º dia e aprendeu as primeiras letras com apenas 6 anos de idade. Saulo, discípulo do grande e amoroso e sábio Gamaliel, iniciou sua conversão em Paulo, o apóstolo dos gentios, quando se deparou com o Espírito de Jesus às portas da cidade de Damasco. Imagina o que é se deparar com Jesus em espírito, né? É bem tenso. Bom, ele perseguia, né, nesse momento aí que estava indo lá a Damasco, o apóstolo Ananias. Mas ao encontrar essa luz intensa, ele escutou Jesus perguntar para ele, né, se dirigir a ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? E logo após, ele ficou cego. Se alguém ainda tem dúvida do que é uma atração moral irresistível e do que é um verdadeiro profeta, esse encontro aí de Saulo com Jesus, gente, e a conversão dele em Paulo, esclarecem bastante, né? Bom, então, o assassino de Estevão e ex-perseguidor de Jesus e de seus apóstolos rende-se, após esse momento, de forma incondicional ao Cristo. Então, Saulo, o impetuoso, o orgulhoso, né, o vaidoso, fariseu, muda radicalmente a sua posição na vida. De perseguidor, ele passa a ser protetor dos cristãos, dos apóstolos, e mais ainda, pregador dos ensinamentos de Jesus. Com o exemplo, né, da conversão de Saulo em Paulo, vemos como, gente, é a influência de um verdadeiro profeta na vida de alguém. Assim como Saulo, né, nós temos um outro, quem lembra lá da passagem, né, o jovem rico, que também se encontrou com Jesus. Foi convidado, né, e rejeitou o convite do Cristo. Quem lembra? A parábola do jovem rico. Bom, o moço rico deu as costas para o profeta de Nazaré. Porém, quase 2 milênios depois, tá? 1.600 anos por aí, no ano de 1649, esse mesmo espírito que foi o jovem rico na época de Jesus, né, aceitou o conselho do mestre. Isso ocorreu quando o espírito jovem rico, já 1.600 anos depois, estava na personalidade de Fernando Miramês de Olivídio, que era um nobre espanhol de muitas posses e muito amigo do rei da Espanha da época, que era o Felipe IV. Então, em 1649, o antigo jovem rico desembarcou como turista em terras brasileiras, lá no que hoje nós conhecemos como estado do Maranhão. E para ajudar índios e escravos
Miramês sente a voz suave de Jesus com o mesmo convite daquela época, de quase 2000 anos atrás. E aí ele escuta, né? Como se fosse a voz da consciência. Vai, vende todos os teus bens, distribui-os entre os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E dessa vez, gente, o antigo jovem rico aceitou o convite. O Miramês é o guia espiritual do médium João Nunes Maia, né, que orienta desde 1948. Quem não conhece aí, tem 2 livros assim excelentes. Um é Maria de Nazaré e o outro é Francisco de Assis, a sugestão de leitura. Bom, então agora nós vamos falar aí mais um pouquinho sobre a palavra profeta, uma visão geral, já que o sentimento, né, e a exemplificação, acabei aqui de conversar com vocês. Quanto então à palavra profeta, a sua etimologia é muito incerta. A deriva do grego, derivaria do grego, e significa o quê? Alguém que fala diante dos outros. Já no hebraico, o significado é bem mais amplo, né? Já que possui a ideia de chamar, falar em voz alta, né? Orador, anunciar, anunciador. Então, de uma forma geral, profeta e evidente são palavras que praticamente se confundem. Lá em Isaías, né, 30:10, por exemplo, é empregada significando profeta. Em Samuel 9:18 e 19, Saul roga a Samuel que ele diga onde é a casa do vidente, e Samuel lhe responde: eu sou vidente. Outras personagens bíblicas também são chamadas de videntes. É o caso, por exemplo, do sacerdote Sadoc, que é chamado de vidente pelo rei Davi em Samuel 15:27. Então a profecia está no imaginário coletivo, né? Intimamente ligada ao profeta e à história. Então, a palavra profeta, de uma forma geral, está relacionada à previsão do futuro, previsões de conhecimentos, revelação de significados de sonhos. Na tradição chinesa, o I Ching foi usada, tá, como adivinhação. Então, as civilizações antigas consultavam o que era chamado de oráculos para diversas finalidades. E os oráculos informavam, né? A mancia era o nome da adivinhação do mundo grego antigo, né? Os oráculos gregos, gente, constituíam o quê? Um aspecto fundamental da religião e da cultura grega. Existiam até os oráculos de Zeus. Os gregos davam o nome de pitonisas a todas as mulheres que tinham a profissão de adivinhas. Porque o deus da adivinhação, Apolo, também era chamado de Pítio. Então, o deus Apolo, segundo os gregos, ele matou a serpente de Píton e estabeleceu o seu oráculo em Delfos, o famoso oráculo de Delfos. A Pítia, ou pitonisa, propriamente dita, era sacerdotisa do oráculo de Delfos. Bom, então, saindo dessa visão abrangente da palavra profeta, não é? Vamos ver aí o significado dela de acordo com a doutrina espírita. É como Kardec compreende, né, o significado da palavra profeta. Lá no capítulo 21, do item 4, é esclarecido que a palavra profeta, no sentido evangélico, tem uma significação bem ampla. Profeta significa enviado de Deus para instruir os homens e revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Mas como alguns, né, fizeram profecias, né, que depois se realizaram, então essa ideia de prever o futuro se popularizou. E assim se tornaram sinônimas as palavras profecia e predição. E por que ocorreu essa junção de ideias de significados?
O povo hebreu no Antigo Testamento utiliza bastante a palavra profeta. O profeta, de acordo com a utilização do Velho Testamento, é aquele que fala em nome de Deus. Então já é bem mais amplo. Então o profeta interpreta a vontade de Deus. Profetas eram aqueles que transmitiam ao povo a instrução divina. De uma forma geral, todos aqueles que falavam palavras de Deus ou algum assunto pertinente a Deus foram considerados profetas. E então, né, ampliando um pouco mais esse contexto todo, nós tivemos profetas, né, na Bíblia, em outras civilizações, e desde Adão, Noé, Abraão, Moisés, todos foram profetas. Lá no Deuteronômio, capítulo 18, temos uma passagem que nos diz onde Deus disse: onde suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Ou seja, o profeta é a boca de Deus, é aquele que fala em nome de Deus. No Antigo Testamento, constam os livros de 17 profetas, que foram classificados como maiores e menores de acordo com a extensão de seus escritos. Dentre todos, né, dentre eles, nós temos os mais conhecidos: Ezequiel, Daniel, Isaías e Jeremias. Esses são profetas com livros bem conhecidos. Mas vamos lembrar que um homem pode ser profeta sem fazer predições, sem fazer adivinhações. Mas para que o povo tivesse a certeza de que aquela pessoa estava realmente autorizada a falar em nome de Deus, os profetas, além de transmitir as instruções de Deus, eles também produziam fenômenos dos mais diversos. E tudo era para chamar a atenção e confirmar, patentear que realmente falavam em nome de Deus. Então, no sentido de predizer mais específico, as profecias começaram com Samuel. No livro de Samuel temos ele, né, já chamado de profeta. E depois vamos ter essa forma mais específica de predição, né? A passagem de Elias, tá bom? Então eles profetizavam, né? Tinha a passagem de Eliseu, de Elias e de Davi, tá? Ou seja, eles viam o futuro, eles tinham um dom especial, uma inspiração divina. No Antigo Testamento, fica muito claro, gente, que antes deles serem chamados de profetas, eles eram considerados, na verdade, videntes. Então, eram aqueles que Deus arranjava uma forma de revelar os acontecimentos do futuro, através de aparições, de sonhos. Eles eram os escolhidos. E a partir, né, disso, eles tinham uma enorme autoridade religiosa e uma influência, assim, né, como instrutores da lei, das leis de Deus. Nesse tipo de entendimento, de vidência, né, de prever o futuro, de descobrir coisas, foi o que levou o que vimos numa passagem em Mateus e em Marcos e Lucas falando quando Jesus foi preso. Bom, e esses evangelistas narram e Kardec repete o seguinte: eis porque, ao ser levado ao sacerdote Caifás, os escribas e os anciões que estavam ali reunidos lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza e diz que quem foi
que te bateu. Ou seja, adivinha, né? E Kardec diz que cobraram isso de Jesus naquele momento. Por quê? Porque houve profetas que tiveram conhecimento prévio do futuro, seja por intuição ou por revelação providencial, a fim de fazer a advertência aos homens. Então, como essas predições se realizavam, né, gente? O dom de prever o futuro era olhado como um dos atributos das qualidades do profeta. Então, a característica patente do profeta naquela época era essa capacidade de adivinhação da visão, na visão dos povos antigos. E prosseguindo aí, né, vamos adentrando aí um pouco mais na missão do profeta, de acordo com a visão espírita. E o que seria a missão do profeta, então, para a doutrina espírita, para o espiritismo codificado? É adivinhar? É ser adivinhador? Bom, lá no livro dos Espíritos, nos é ensinado que Deus confiou a certos homens a missão de revelar essa lei divina. Lá na questão 622, gente, Kardec pergunta se Deus confiou a certos homens a missão de revelar a sua lei. E a resposta dos espíritos foi qual? Sim. Em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. Eles são espíritos superiores que encarnam com o objetivo de relembrar ao homem as leis de Deus e assim fazer progredir a humanidade. Esses espíritos, gente, são nossos irmãos maiores, tá bom? Mais evoluídos, mais experientes, que tomam para si o encargo de vir instruir, né? De vir nos instruir. Nós, seus irmãos menores, aqueles com mais dificuldade de fazer as coisas, né? De entender o bem, de entender Deus, de ter visões ampliadas e por aí vai. Bom, e assim, eles colaboram no processo evolutivo dos homens e da humanidade de diversas formas. Então, na resposta a Kardec, dessa questão 622, é interessante perceber que os espíritos dizem, eles encarnam com o objetivo. Reparem que os espíritos não utilizam a palavra reencarnam. É interessante observar isso. Se eles encarnam, é por quê? Porque estão nascendo a primeira vez entre nós. Trazem, né, um assunto novo. E encarnam com que missão? Com a missão de revelar a lei. O que é revelar? É tirar o que é oculto. É clarear. Melhorar a visão. É trazer um assunto novo mesmo. É trazer uma novidade, uma coisa nova. Os grandes mestres, então, os grandes educadores, os grandes cientistas, gente, nos trazem nas diversas áreas, nas ciências do conhecimento, o que ele possui, né, que ele já adquiriu em outras vidas. Eles vêm com esse conhecimento nato. Quando eles encarnam, eles trazem, né, eles ativam, fomentam o progresso dos homens. Então, em várias áreas, nós tivemos e ainda temos seus reveladores. E o progresso continua ocorrendo em várias áreas. Da mesma forma, o palestrante, o professor, os pais revelam alguma coisa que aquela pessoa, né, às vezes que está vendo, não sabia ou não tinha lido direito. Às vezes tem gente que nunca tinha escutado, escutou mais ou menos, né? Os pais revelam alguma coisa, né, que os filhos não sabiam. Educam, né? Reeducam, tá? Mas esses não estão tirando deles mesmos, e sim o quê? De livros, de outras fontes, né? Todos, né? De conhecimentos anteriores, de algo que já teve contato. Todavia, os grandes seres que nos revelam coisas novas, eles aprenderam, então, o quê?
com outros antes dele. É uma sequência aí. Sim, gente. Eles receberam conhecimentos em suas jornadas, em outras vidas, em outros planetas, inclusive, em outras civilizações. Então, esse conhecimento é repassado daquele que tem mais experiência, mais conhecimento, mais vivência espiritual, né? Para aqueles que ainda desconhecem. Esses conhecimentos trazidos pelos irmãos maiores servem de alavanca para a humanidade. Mal comparando, nós temos, né, o professor, né, que vai ensinar lá para o pessoal, né, das séries mais tenras, não é? Ou o aluno de uma série mais elevada pode trazer aquele conhecimento que ele já adquiriu para aquelas crianças de séries menos avançadas. Bom, então Deus nos traz revelações através dos homens em várias áreas da ciência, da música, da arte, do comportamento humano, da organização social, da moral e, inclusive, e sobretudo, da fé. Todas as civilizações e religiões tiveram, ou seja, de acordo com a possibilidade da respectiva sociedade, do respectivo momento. Em Moisés, tivemos uma primeira revelação da ideia do Deus único, do monoteísmo, uma ideia plantada antes do patriarca Abraão. É preciso, gente, levar em consideração que na época de Moisés, e mais ainda, na época de Abraão, os povos eram politeístas. Então, Abraão, mais ainda, né? E depois Moisés, tiveram que a tentativa, né? Aliás, desculpa, após, né, Abraão, né, e antes de Moisés, tivemos a tentativa aí de um faraó, não é? Um pouco antes de Moisés, que foi o Akhenaton, né? O Amenófis, da dinastia Amenófis. Ele tentou dar ao povo egípcio a ideia monoteísta. E o que aconteceu quando acontece com homens que trazem essas novidades, essas evoluções, eles sofrem, né? Então, o faraó buscou, na ocasião, uma revolução espiritual no Antigo Egito, algo que não foi compreendido. E o faraó e a sua esposa Nefertiti e sua família pagaram com a vida. Apenas o seu filho Tut, que depois foi Tutankhamon, né? Ele sobreviveu. Então, o povo egípcio ainda não estava pronto. Logo depois veio Moisés, né, com a mesma ideia monoteísta, que era, né, a primeira revelação. Só que Moisés veio com mediunidade, com questões fantásticas, únicas na história, né, da humanidade. Então, ele transmitiu a ideia de um único Deus, Moisés, né, e condicionou o pensamento das pessoas. Todo esse esforço, gente, tem como objetivo a preparação para a chegada da segunda revelação, que foi Jesus. Cristo nos trouxe a ideia do amor, né, pleno. Nos ensinou sobre um Deus muito mais compreensível e amoroso do que o Deus do Antigo Testamento. Jesus nos trouxe a lei do amor. A terceira revelação foi a doutrina espírita, que vem nos revelar a comunicação com o mundo espiritual, a reencarnação, a existência de outros mundos habitados e várias outras questões que antes não existia possibilidade de compreensão entre os homens. Então percebemos que no campo moral, religião, né, e de fé, novidades contundentes reveladas à humanidade nos períodos compreendidos entre Abraão, Moisés, Jesus e até o Espiritismo codificado. Essa linha toda temporal. O povo da época de Abraão e de Moisés era um povo muito ignorante e começou a receber a ideia de um Deus, de um único Deus. Mas era uma ideia de um Deus que castigava, que punia, mas era necessário que esse Deus único fosse temido por aqueles homens ignorantes daquela época. Os 10 mandamentos vieram com a missão de estabelecer limites àquele povo orgulhoso, belicoso. Então, o teor dos 10 mandamentos estava de acordo com o nível de entendimento
das pessoas da época. Depois, com a humanidade mais evoluída, com mais conhecimento, com mais vivência, foi iniciada a ideia de um Deus único, bem mais amoroso. Mesmo assim, né, deu no que deu. Jesus veio aprimorar os ensinamentos que Moisés deixou. Uma continuidade, Jesus nos prometeu o Consolador, que seria divulgado quando houvesse chegado o tempo adequado ao nosso entendimento, à nossa compreensão. E, por fim, né, veio o Consolador a partir de 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos. Os homens bem menos ignorantes e rudes já puderam aprender com muito mais detalhes sobre o mundo espiritual, os seres que o habitam e as idas e vindas ao mundo da matéria, corpo de carne, buscando evolução através da construção das asas do conhecimento e do amor, né? O século XIX, então, proporcionou uma evolução científica sem precedentes. Com ele tivemos o advento do espiritismo codificado. Então, com grandes conquistas tivemos no século XIX, nas áreas, né, de física, química, medicina, biologia. As ciências sociais se desenvolveram enormemente, refletidas no desenvolvimento da civilidade do homem. E nesse cenário, né, surgiu também o professor Hippolyte Leon Denisard Rivaio, grande educador, discípulo de Pestalozzi. E aí tivemos, em 1857, repetindo, o advento do espiritismo codificado. Bom, e afinal de contas, todos somos profetas? O que vocês acham? Né? Que depois, né, de compreendermos sobre as ideias clássicas e também sobre a doutrina espírita, né, sobre o que significa a palavra profeta e qual a missão do profeta, vamos agora ampliar mais um pouco essa conversa sobre profeta, sobre entendimento, sobre compreensão. O que é ser um profeta? Quem pode ser um profeta? Lá no capítulo 21, item 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec expõe que a palavra profeta ganha uma significação mais ampla, mais extensa. Já havia comentado isso antes, agora vamos falar mais. Né? Então, uma significação, né, uma compreensão mais ampla, mais extensa, do que fazer profecias e predições. Então, dessa forma, porque a palavra profeta passa a se referir a todo aquele enviado de Deus com a missão de instruir as pessoas e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. E quem não tem algum papel na vida de alguém, não é, gente? Quem não tem? Então, o profeta não é somente aquele que faz predições. Podemos concluir que os profetas da atualidade, verdadeiros ou falsos, não estão apenas nas religiões institucionalmente definidas ou nos líderes, né, delas, por exemplo. Os profetas se encontram em todos os segmentos sociais, em diversos papéis. Agora sim, a amplitude fica bem, né? Vamos aí, bem mais nítida, ampliada mesmo. E isso inclui famílias, né, o contexto familiar, o contexto político, o contexto da comunidade, né, no ambiente de trabalho, atividades profissionais, né, local lá de trabalho, campo, área comercial e assim por diante. Um líder ou um dirigente, por exemplo, de uma instituição religiosa pode ser um profeta também, né? Ou um falso profeta. Será um bom profeta se ele prega o bem, mas, caso contrário, não será, se for motivado o quê? Por exemplo, por interesses pessoais ou econômicos, ou por vaidade, ou por orgulho, ou por aí vai. Ou tirar proveitos políticos. Bom, se tira proveito de alguma forma, né, tira proveito daqueles que o seguem, que o admiram, será um falso profeta.
A mesma comparação podemos fazer com relação ao quê? Aos pais, não é? Aos políticos, aos líderes comunitários, aos artistas, aos profissionais, aos escritores e muitos outros. Ó. Assim são falsos profetas também o quê? Os pais que dão maus exemplos aos filhos, artistas, gente, personalidades públicas de uma forma geral, que não constroem bons exemplos, que divulgam vícios, né, promiscuidades e outras coisas complicadas. Também são falsos profetas. Os motoristas que conduzem mal os veículos, avançando no sinal vermelho, dirigindo alcoolizado, embriagado e por aí vai. O líder comunitário que se dedica à comunidade para obter vantagens ilícitas também é um exemplo de falso profeta. E por aí vai, né? Bom, então agora chegamos à nossa parte aí, né? Já final da nossa conversa, e nós vamos conversar um pouco mais dessa questão de instruir e revelar. Então vamos lá, né? O papel de um profeta é de instruir e ou revelar, né? Depois de tudo que nós conversamos aqui. Então pode ser realizado por qualquer um, e não apenas pelos famosos homens com dons que vemos na história das civilizações, né? Por exemplo, e nos textos bíblicos e em outras situações também. Jesus foi o maior dos profetas. Sim. Ao contrário dos outros profetas, né, que recebiam as profecias e as divulgavam, Jesus demonstrava seus dons não somente falando ou demonstrando fenômenos, né, mas também praticando, exemplificando a paz, exemplificando o amor, o entendimento entre as pessoas. Então, a missão de revelar está conectada com o dom, nas palavras de algumas religiões. Alguns chamam de receber e ouvir o Espírito Santo, ou Deus. Outros, mais humildes, né, não tendo, dizem ser instruídos, inspirados por espíritos. Tá bom, né? Bons espíritos, espíritos elevados. Mas é tudo a mesma coisa, gente. É. O mesmo fenômeno. A inspiração, né, do bom espírito para com o médium, que tem várias religiões que dão vários nomes. Esse dom é conhecido no espiritismo pelo nome, né? Pela palavra mediunidade. Certo? Então, uma palavra, mediunidade, que chegou aos homens através de O Livro dos Espíritos, como várias outras palavras, por sinal. Esse dom não torna seu portador um ser especial. Longe disso, muito pelo contrário, tá? O médium é um ser bem endividado e vem com a mediunidade para ajudar aí a resolver seus problemas. E tem gente que fica ovacionando, né, e endeusando o médium e por aí vai. Bom, a tecnologia e o momento de pandemias que vivemos vem nos revelando, quem está prestando atenção, muitos que através, né, das mídias sociais proferem aí vídeos, né, mostrando fenômenos, revelações, profecias. Gente, é preciso tomar muito cuidado com tanta oferta que atrai pela curiosidade, principalmente. Né? Se eu falasse aqui, estivesse falando com vocês de fenômenos e incorporando e por aí vai, muita gente ia achar mais interessante, talvez tivesse muito mais visualizações, né? Mas o objetivo não é esse. Lá no item 10 do capítulo 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Erasto, discípulo de Paulo, nos orienta para submeter as mensagens dos Espíritos, olha só, ao crivo da razão e ao crivo da lógica. Ainda há, gente, muitas pessoas que não estudam a doutrina espírita e são atraídas, né, apenas assim pelos fenômenos. Pretendem satisfazer apenas a curiosidade sobre esses fenômenos.
e ficam falando desses fenômenos e esquecem ensinamentos morais e tudo mais. E tem outros que não querem saber nem de ensinamentos morais, nem de Deus, nem de fenômenos, nem tudo mais. Então, os fenômenos, de uma certa forma, acabam atraindo a pessoa para que ela possa aprender algo mais do que isso. Certo? A mediunidade não escolhe religião, status, sexo, raça ou condição social, não, nada disso. Não são apenas os líderes de apenas algumas religiões que possuem o dom, só eles que recebem o Espírito Santo. Negativos, nada disso. Né? O médium possui uma responsabilidade muito maior do que uma pessoa que não tem o dom. Eu já falei antes. Ele precisa resolver muitos problemas. Então, o dever de todo médium é amar, é respeitar o próximo, doar seus ouvidos e consolar os que necessitam. E não satisfazer curiosidades, né? Quer saber de predição do futuro, o que vai acontecer comigo e por aí vai. Bom, médiuns que usam o dom para desvirtuar grupos de pessoas, ou de forma errada, né, que cobram pelos seus serviços, são exemplos de falsos profetas, sim. A mediunidade é uma benção e é uma ferramenta, principalmente para o próprio médium, mais uma vez, para resolver seus problemas, principalmente do passado. Então, não deve jamais a mediunidade ser usada em benefício próprio, nem para satisfazer curiosidade própria ou de alguém. Então, a missão dos profetas, repetindo o que já foi falado, também pode ser encontrada em todos nós, gente. Nos pais, mães, avós, tios, padrinhos, educadores, professores, instrutores, palestrantes, expositores, chefes, vizinhos, amigos e por aí vai. Sim, quem instruiu, quem instrui, também é um profeta. Quem aconselha, ainda mais para o bem, né? É um profeta. Então, gente, artistas, políticos, apresentadores e demais personalidades com capacidade de influenciação, de grande influenciação, muitas pessoas também podem ser profetas ou falsos profetas. Ai deles depois, mais à frente na vida futura, se não usarem isso para boa influenciação e bons exemplos. Então é por isso que é tão importante influenciar, né, as pessoas, né? Para o bem, para a paz, para o amor, para as virtudes. E também não tem que criticar ninguém, não é? Apontar aquela pessoa, quem tem um papel aí, uma missão, nós temos que elevar o pensamento, pedir ajuda para ele se não estiver fazendo direito. Papel de artista, de político, de apresentador, e por aí vai. Porque o negócio não vai ficar legal, não, depois, né? Bom, profetas, então, pregam exemplos de virtudes. Falsos profetas pregam vícios e desajustes. Na lição 11 do livro Levantar e Seguir, Emmanuel exalta que na maledicência somos falsos profetas da fraternidade. Na discórdia somos mistificadores da paz. Na preguiça somos charlatões do trabalho. Na indiferença somos inimigos do dever. A importância de entendermos que profetas pregam através da intuição e da revelação soluções e não problemas. É enorme. Falsos profetas, sob a falsa aparência de amor e caridade, dividem as pessoas, dividem em grupos, semeiam desunião e retardam, gente, a evolução da humanidade. Falsos profetas são críticos terríveis, enxergam o pior nas pessoas, distorcem os fatos, semeiam fermentos do antagonismo, provocam a divisão e o isolamento. Após essas, então, breves reflexões, vejamos a relevância dos papéis que exercemos, viu, pessoal do chat aí que está, né,
acompanhando. Obrigado aí pela participação. Então, como podemos, né, influenciar as pessoas, os fatos? Vamos prestar atenção nisso. Nesse binômio de ações que instruem a humanidade, temos o revezamento da instrução e da revelação. A ciência revela leis materiais do mundo. O espiritismo revela as leis que regem as relações entre o quê? Os mundos corpóreos, materiais e o espiritual. Tanto as leis reveladas, né, pela ciência, quanto as reveladas pela doutrina espírita, são leis da natureza. Podemos influenciar, sim, encarnados e desencarnados, da mesma forma que somos influenciados e inspirados por eles o tempo todo. Então, lá no texto inicial que lemos hoje, né, Semeadura, o Espírito de Emmanuel nos diz que é razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias. E ainda nos alerta no mesmo texto, né, que o bem e o mal têm sido semeados, crescerão juntos de nós. Então, que todos, a partir de agora, gente, tenhamos consciência, uma compreensão mais ampliada do quanto podemos servir de exemplo para o bem ou para o mal, do quanto podemos nos tornar profetas ou falsos profetas, desempenhando as atividades, os papéis do dia a dia no nosso cotidiano. E também que o quê? Não nos deixemos influenciar pelos falsos profetas. Quando se fala em Deus, em esclarecimentos e no bem, não pode haver interesse pessoal de nenhuma espécie. Então, agora, né, após a nossa conversa aqui, vamos, né, chegando ao final, vamos agradecer, então, todos fechando os olhos. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos juntos. Vamos pedir que possamos ter a oportunidade de estar juntos outras vezes e agradecer o amparo e proteção da espiritualidade amiga, gente. Vamos, então, de olhos fechados, pedir, né, esse recebimento dessas bênçãos, dessas boas frequências, e que elas continuem conosco durante todos os dias. E que assim, no amparo, né, de Mãe Santíssima e no abraço de Mestre Jesus, nós encerramos a nossa conversa de hoje, dando graças a Deus. Pessoal, graças a Deus. Obrigado, né, pelo carinho aí da presença, da atenção. Tá? Curtam esse vídeo e divulguem para seus amigos e também curtam e assistam demais vídeos do canal. Tá bom? Então, que todos fiquem bem, tenham uma boa noite, tenham um bom restinho de semana. Tá bom? Tchau, pessoal. Até o próximo estudo, a próxima conversa, se Deus quiser.